Bem, vamos girar o assunto aqui no Morning e falar de política, do acordo de paz entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Minha gente, depois de algumas trocas de farpas, o presidente da Câmara e o ministro da Economia se acertaram. Quem conta a boa nova pra gente é a repórter Camila Yunes. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram desculpas um ao outro pelos embates das últimas semanas. A trégua foi selada durante um jantar convocado por parlamentares e com a presença de ministros nesta segunda-feira em Brasília. Na semana passada, Maia chamou Guedes de desequilibrado, após o ministro insinuar que haveria um conluio do deputado com a esquerda para barrar o andamento das privatizações. Na saída do encontro, Rodrigo Maia defendeu o teto de gastos e a continuidade da agenda de reformas. E na minha última eleição, a única pessoa do governo Bolsonaro que me apoiou, explicitamente mesmo, sem dizer, foi o ministro Paulo Guedes. Infelizmente, nos meses seguintes à Previdência, por divergências, por erros, e assumo os meus, nós fomos nos afastando, e agora na pandemia mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, fui indelicado e grosseiro e não é do meu feitio, ao contrário. A declaração do presidente da Câmara foi espontânea. Já o ministro Paulo Guedes falou ao ser indagado por um jornalista quando Rodrigo Maia já tinha deixado o local. Eu nunca ofendi o presidente Rodrigo Maia. Mas eu nunca ofendi. Sim, mas isso não tem problema. Isso não tem problema. Isso foi uma troca de... Isso não é ofensa pessoal. Isso foi uma troca de opiniões. O presidente Rodrigo Maia falou, olha, você está atrasando aí a reforma tributária, Paulo. Eu falei, olha, e as privatizações aí? Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. Guedes também ressaltou a importância do teto de gastos e culpou a pandemia pelo atraso de pautas importantes. Do ponto de vista técnico, tudo isso está elaborado. Tudo isso não tem nada novo. A renda básica, a renda cidadania ou a renda Brasil, ela é inclusive bastante diferente do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é para pessoas, é direto, é em caso de emergência. A Renda Brasil é um programa muito mais estruturado, ele consolida 27 programas sociais, ele fez parte da nossa campanha, ele já estava pronto lá. Então essas coisas estão basicamente prontas, mas quem dá o timing das reformas é sempre a política. Então, às vezes, quando uma pandemia nos atingiu, ela atrasou a nossa pauta e criou todo esse desconforto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a reaproximação foi fundamental. Cada um assumindo a sua responsabilidade, dentro do seu papel institucional, de forma republicana e democrática. Essa conversa de hoje, essa reunião de hoje, marca um novo iniciar dessa relação, com franqueza, com honestidade, com divergência, que é natural da vida pública, as divergências, mas sempre respeitando, sempre dialogando para construir os consensos. Além de Alcolumbre, Maia e Guedes, o jantar na casa do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, também reuniu os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Fábio Faria, das Comunicações, dos senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, do MDB, e os ministros do TCU José Múcio e Vital do Rego. Vamos discutir então esse tema. Zé, até quando dura esse acordo de paz, hein? Pois é, um relacionamento de conveniência, né? Paulo, me perguntaram uma certa vez por que em Brasília tinha aquela história de tudo termina em pizza, tudo termina em almoço. E a conclusão que nós chegamos lá, depois de analisar muito intensamente, é de que isso aí está no nosso DNA de animal. Quando se senta num almoço, num jantar,
aí nós falamos, temos comida à vontade, a gente não precisa brigar, porque nós temos alimentação. Tradicionalmente o animal briga sempre por comida, né? Então são feras querendo a mesma coisa, ou seja, poder e dinheiro. Esta é a disputa. No início ali, o presidente da Câmara e um grupo de deputados e senadores entenderam que lidar com Paulo Guedes era melhor porque ele seria muito mais liberal do que o presidente Jair Bolsonaro. Então as pautas andariam com maior facilidade. E aí acreditavam no tal posto que mandaria em tudo. Já não é assim e começam as divergências. Esta união aí desse almoço é por conveniência e uma institucionalidade, porque a amizade e tal, isso não existe e nem é bom que exista. Tratam-se de pessoas que estariam, teoricamente, a serviço do país e não em nome das suas amizades e preferências pessoais. Joel, e aí, hein? Até quando a gente vai ter esse clima de estabilidade? E o mercado financeiro reagiu muito bem ontem a esse acordo de paz, né? Reage bem, né? Porque dá alguma esperança de que o que o Brasil das coisas é reformas. Outras é o ajuste fiscal ser levado a sério, que talvez tenha alguma chance do governo, junto com o Congresso, conseguirem fazer isso. Então, dá um respiro aí, dá alguma lufada de otimismo. O Rodrigo Maia é um cara empático, né? Ele chora, ele fica sempre emocionado ali, é bonito ver isso. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, o principal conflito que pode botar tudo isso a perder não vem, na minha visão, de uma divisão entre Congresso, o Rodrigo Maia e seus deputados aliados e a equipe econômica do governo, e sim uma divisão interna ao próprio governo, entre a equipe econômica de um lado, outros ministros, como Rogério Marinho, com outra cabeça de outro lado, junto com alguns militares, e também do lado deles, políticos do centrão que precisam e querem gasto. Esse é o real desafio agora no Brasil. Um lado quer gastar, o outro lado não quer gastar. Para dificultar as coisas, a população está precisando de dinheiro. Então vai ter que gastar para dar dinheiro para a população. A pergunta é, esse dinheiro vai ser tirado de algum outro gasto? Vai ter algum aumento de imposto? Ou a gente vai fingir, empurrar com a barriga uma bola de neve da dívida que não para de crescer para os próximos anos? Quando o governo anunciou possíveis brechas no teto de gastos, era isso. Não, a gente não vai lidar com o problema fiscal agora. A gente vai gastar mais aqui e vai empurrar com a barriga precatórios, dívidas para pagar depois. Isso não resolve nada, esse é o pior dos mundos. O que precisa é com transparência e com alinhamento entre setores importantes do Congresso e a equipe econômica do governo sentarem juntos, negociarem e dizerem de onde a gente vai tirar o dinheiro que a gente precisa para gastar agora. É um excelente sinal, esse jantar aí com Maia, com Alcolumbre, com Guedes, é excelente, perfeito. Mas abraços e choros emocionados não vão cumprir a tarefa difícil de duras decisões que a gente vai ter que tomar. Adriles, essa, pelo que eu tô lembrado, me corrija se eu estiver errado, Sim, não senhor. é a primeira vez que tem esse arranjo, né? Se eu não me engano, foi no início do ano que o presidente Bolsonaro, o Legislativo, representado pelo Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, e o Supremo Tribunal Federal, acho que eles fizeram uma carta, não foi, Zé? Alguma coisa assim, um manifesto, não foi alguma coisa de união, de unidade? Não sei, acho que foi no início do ano, eu não tô lembrado a data certa que foi isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Dá para acreditar que agora vai? Olha, dá para acreditar no seguinte, existe uma relação de aparências entre o Maia e o Guedes, com certeza os dois se detestam, é uma relação de peso e contrapeso, de ódio, de vaidades contrariadas, porque ambos querem angariar os louros advindos das futuras eventuais reformas estruturantes a serem feitas. Mas se vai dar certo, para além desse contencioso entre ambos, isso é que é importante. Porque se eles querem auferir esses louros vindouros das reformas, o importante é exatamente a conciliação política em nome de uma hipocrisia ou de uma sinceridade. Isso pouco importa. O importante é que ambos sacrifiquem as suas vaidades, ou melhor, nem sacrifiquem as suas vaidades, que ambos possam se colocar como detentores do poder, como autores da retomada do progresso e dos caminhos vindouros econômicos benfazejos do país, em nome de suas vaidades. O Rodrigo Maia realmente já chorou,
já ficou emocionado com a reforma da Previdência, que ele acha que foi mérito exclusivo dele, quase que excluindo a presidência da República, como se tivesse feito apenas o legislativo aqui. Ele quer fazer a mesma coisa em relação às privatizações, em relação à reforma tributária, em relação à reforma administrativa. Mas são essas três coisas que vão dar um alento à economia do país, para além de renda cidadã que quer puxar dinheiro não se sabe de onde. Ou seja, como um casal que para manter as aparências, constrói a relação para que o futuro do casamento se coloque, eles são um casal de pessoas que, para manter as aparências, querem esconder a sua vaidade e, eventualmente, se o país se oferecer, se o país se colocar num trilho vindouro e bastante utópico e bastante real na sua utopia do possível, tanto melhor para todos nós. Política é uma espécie de hipocrisia calculada das pessoas que se odeiam, das pessoas que não concordam umas com as outras, para que se coloquem num caminho comum de avanço para o país. E isso que está acontecendo agora. Política é conversa, ainda que seja conversa com quem você odeia ou com quem você discorda. Esse é o caminho, esse é o rumo que o Brasil deve ter.